Vamos dar sequência com a Maria Marta Borges de Freitas, com o tema MDR Luto Perinatal. Maria Marta é psicóloga transpessoal, terapeuta MDR, tanatóloga, tem intervenção em emergências, doula do nascimento e da morte. Ela também é colaboradora na pesquisa Plataforma de Segurança da doutora Tina. Maria Marta, muito bem-vinda. O espaço é todo teu. Muito obrigada. Muito obrigada a todas as pessoas aqui presentes, a Associação Brasileira de MDR, por essa oportunidade. Muito obrigada. E eu peço licença a vocês, principalmente se tiver alguém aqui que esteja passando por uma situação, uma condição de luto perinatal. Peço licença para que eu possa fazer uma fala de um tema tão sensível. Muito obrigada. Pode passar. Sim. Como que a MDR chegou até a minha vida? Eu vou falar rapidinho. Eu sempre fui muito curiosa sobre os estudos da morte, tanto é que fui buscar tanatologia. E numa das vezes, ouvindo numa live um psiquiatra, um médico psiquiatra francês, o Dr. Christophe Fauré, uma prática clínica nessa condição muito importante, ele disse para essa pessoa o luto dela não está fluindo de uma forma natural, eu recomendo a terapia EMDR. Aqui não vai ser a fala que vai ajudar. E eu, Tchan, o que é terapia EMDR? E fui procurar a terapia MDR, né, como uma abordagem integrativa, e isso me chamou muita atenção e tenho um grande respeito, e hoje eu me considero uma terapeuta MDR. Integrativa, né, desenvolvida pela doutora Francine Shapiro, presente, e desde os anos 80 nos deixou uma riqueza tão grande, semeou muitas luzes, e eu vou ousar dizer o termo com muito respeito, uma paredeira, né, que deixou tantos profissionais aí capacitados e tantas pessoas que encontraram a essência da sua alma, a sua luz no processo de cura. Muito obrigada. Pode passar. O que significa essa sigla? Né, em português, dessensibilização e reprocessamento por meio de movimentos oculares, táteis e sonoros. O terapeuta MDR ele vai ajudar a digerir, né, gente, a integrar também as experiências que foram armazenadas pelo cérebro de maneira disfuncional. Reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e há algum tempinho aí, recente, pelo Conselho Federal de Psicologia, muito importante, principalmente pela sua aplicabilidade científica e pelos critérios, né, que a gente precisa responder, e onde ela trabalha para além dos traumas, né, de TEPT, indo na clínica, chegando pessoas em condições de transtornos de ansiedade alimentar, depressão, o luto complexo, inclusive muito no luto perinatal, dor crônica, dependências, dificuldades na forma de viver seus relacionamentos, relações abusivas, crenças limitantes. E como experiências não processadas, né, e não integradas repercutem no cérebro, eu diria no ser total, né, inclusive espiritual, na nossa saúde humana. Por algum motivo, eu poderia falar aqui vários, mas nesse momento não é possível. O cérebro não conseguiu processar, né, digerir, como uma digestão mesmo, essas vivências de maneira saudável e adaptativa. A memória fica presa, fica isolada e congelada no tempo, permanecendo com as mesmas emoções e pensamentos do seu acontecimento, trazendo consequências, sensações desagradáveis que ficam atravessando a nossa vida, emoções, crenças limitantes, lembranças, pensamentos, né? Transformando-se em sintomas
causando incômodos ao longo da vida e comprometendo o bem-estar geral da pessoa. Como funciona essa estimulação bilateral, né? A gente pode fazer de um lado para o outro, com os dedos, com uma caneta, da esquerda para a direita, e essas estimulações também táteis, né? Sonoras, ajudando o cérebro a trabalhar. Ele vai dialogar entre os dois hemisférios, né? O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, e organizando as informações em suas regiões, limpando e promovendo a integração entre todas as fragmentações. Eu quero salientar que no tempo de trabalho que eu tenho foi significativo a reação das pessoas quando elas estão recebendo a terapia, né, EMDR, e a fala delas de demonstrar, inclusive no corpo, está desprendendo. Eu sinto como uma corrente saindo das minhas costas. Então, durante esse processo, a pessoa vai ficar focada não necessariamente numa imagem, ela pode trazer um olfato, né, e acompanhando o estímulo, né, com os olhos, ou aqui, entrando em contato com as suas emoções, com aquilo que está acontecendo ali naquele momento, e de uma forma segura, que o terapeuta ele tem que garantir a segurança da pessoa. E é muito importante dizer que não se trata de uma hipnose e nem de uma regressão. O que pode acontecer? Aos poucos, as memórias vão sendo destravadas e reorganizadas, perdendo a carga emocional negativa. Com isso, os sintomas e emoções desagradáveis diminuem ou desaparecem de uma forma muito importante. Não é apagar a memória, né, ou a experiência vivida, mas aliviar o sofrimento, promover o bem-estar e mudanças na forma de ser, principalmente de padrão, e não apenas uma mudança de estado. O que é o luto perinatal e onde ele nasce? O luto perinatal, eu gosto muito dessa compreensão, ele é uma ruptura, do latim lactus, dor. Uma resposta emocional psíquica e física à ausência. Dói nas tripas, dói no dedinho, na unha do dedinho do meu pé. Um cansaço muito grande, uma desorganização, revolta. Com o tempo, integração da perda na vida, reconstruindo um novo vínculo diante a ausência, né? Mesmo que tenha perdido um bebê, mas há um vínculo que vai sendo construído apesar da ausência. E uma das características do luto perinatal, gente, né, é a invisibilidade. Isso é uma característica bem forte. Perda de um sonho, eu considero muitas vezes que ele nasceu de várias tentativas, né, de que não deram certo, uma fecundação in vitro. Perda de uma vida planejada, do mundo presumido. O luto tem a sua inteligência natural, eu gosto muito dessa compreensão, seu fluxo e seus processos involuntários. Ele tem a sua inteligência própria. Quer nós queiramos ou não, ele vai acontecer. E a sua função é nos proteger. É como uma cicatriz mesmo, né? Psíquica e emocional, uma cicatriz no corpo. Nós estamos banhados por essa dor. Pode passar. O propósito do MDR no luto perinatal, com todas as abordagens terapêuticas, é preservar a integridade dos enlutados no alívio e na cura dos sintomas, reconhecendo e validando suas vitórias, vulnerabilidades e dores. Facilitar o caminho natural do luto perinatal, foi aqui que eu fiquei esperta ao que o psiquiatra falou, e quando ele disse justamente isso, precisamos facilitar. Isso aí é para MDR. E como diz a doutora Francine Shapiro, há coisas para se aprender e há coisas para se tratar. Às vezes a fala acessa, ela reconhece, ajuda no conceito, no entendimento do processo do luto, mas há coisas que estão travadas, dificultando o percurso natural dele.
Então, reduzindo e eliminando sofrimentos diversos, auxilia na tomada de decisões importantes, isso é muito importante, entre outras situações de ajuda. Pode passar. Para a Organização Mundial da Saúde, o que que é esse luto perinatal? É a experiência pela perda de um bebê, e eles, inclusive, delimitam um período, né, a partir de 22 semanas completas ou até 28 dias após o nascimento, também considerando as perdas simbólicas, e vai além também da perda, né, do bebê, da perda da mãe, como eu considero que esse luto ele pode atingir uma gama maior da vida das pessoas. Ele pode, inclusive, dar início lá naquela pessoa, naquela mãe que experienciou uma gestação de 4, 5 semanas e ela se reconhece como mãe, dizendo: eu me sinto mãe. É a morte que chega quando tudo que se espera é a vida. Da Heloísa Salgado, uma psicóloga. Uma a cada 5 mulheres sofre um aborto. É um dado bem grande, não mudou muito a estatística para hoje. O trauma perinatal não é um evento em si, e sim o resultado de como as sensações, emoções e pensamentos foram registrados em nosso cérebro e nosso ser total no período perinatal. Registros bem difíceis, com consequências psíquicas, físicas, sociais, econômicas, espirituais, também podendo ter o desdobramento de estresse pós-traumáticos, sintomas de ansiedade, dificuldade de vínculo com o bebê, medo de uma futura gestação, entre outras dificuldades. Pode passar. Impactos que podem gerar um luto complexo são vários, né? Desde a vulnerabilidade familiar, infertilidade, má formação, como esse diagnóstico foi passado. Gente, isso é uma das coisas que traumatiza muito, a forma como a pessoa foi recolhida para receber um diagnóstico, né? Discriminações e violências obstétricas, devo ressaltar que a maioria ainda são mulheres pardas e negras que sofrem essas discriminações, a interrupção voluntária da gestação, que é um luto muito invisível, né, em algumas sociedades. Enfim, ausência da presença do bebê no colo da mãe. Hoje nós temos aí uma lei que passou no Congresso, promovendo e exigindo a capacitação dos profissionais para que possam receber, acolher, trabalhar com luto perinatal de uma forma humanizada nas instituições. E ausência de rituais, né? Isso também pode gerar um luto complexo. A perda de uma nova identidade construída, eu já me via como mãe, e no trabalho com o MDR, a gente colabora para a integração dessa identidade que nasceu. Nasceu uma identidade. Pode passar. Contribuições da UDR para a saúde do luto perinatal. Eu tenho uma profunda gratidão e reconhecimento pelo protocolo da plataforma de segurança da doutora Tina Zampieri, que é uma extensão do método de dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares, né, da doutora Shapiro. E por que a minha gratidão? Porque ele prepara, né, as pessoas para que a gente possa dar continuidade ao contato com emoções tão difíceis, construindo, né, uma oportunidade de construção no sistema neurobiológico e psicológico do enlutado. Pode passar. Em mulheres com TEPT, por perda perinatal, isso é um dado de uma pesquisa, houve redução dos sintomas emocionais, assim, de uma forma muito significativa. Segurança e confiança para planejamento de nova gestação. Redução de sintomas físicos e psicológicos, reorganizando, né, gente, a memória traumática, sem a carga emocional. Aparecimento de memórias positivas, isso aqui é fundamental para que o luto possa ser vivido, né, gente? A gente vive o luto dentro da sua natureza e essência. Saúde no vínculo com o ente querido, alívio de culpa, de fracasso, de vergonha, e uma reconstrução da identidade de mãe, de pai, de avó,
titia, pode passar. Relatos clínicos que vieram aqui, no meu trabalho e também da literatura. O médico podia ter me mostrado o meu bebê. Para ele era apenas um diagnóstico, um cisquinho. Para mim é o meu filho, com nome, uma mulher que precisou escolher pela interrupção da gestação num período muito curto. Ufa, eu pensei que estivesse esquecendo do meu filho, Maria Marta. Fiquei uns dias sem pensar nele, mas não. Foram apenas alguns dias de dedicação com o irmãozinho dele. Aliás, já estou falando para ele que o seu irmão viveu com ele na minha barriga por uns dias e depois ele morreu. Continua aqui no nosso coração. Uma perda gestacional de um filho gêmeo, uma pessoa que iniciou a terapia após 2 anos de sua perda. Celebro as suas vidas todos os anos. Mulher com histórico de várias perdas gestacionais. Já consigo desejar uma outra gestação. Olha que interessante o ato falho. Com o luto do meu filho, descobri outros lutos. Mulher que deu continuidade à terapia após entrar em contato com sentimentos que interferiram no processo natural do seu luto pela perda de seu filho. Isso é muito comum, né? A gente está trabalhando uma condição e vir um outro luto. Muito obrigada a essas pessoas que me ajudam tanto a aprofundar os meus estudos, doutora Tina Zampieri e tantos outros. E obrigada aqui por vocês todos presentes. Muito obrigada. Carinho. Lindas, as apresentações, não? De muita sensibilidade, trazendo luzes para questões que precisam de luzes, precisam ser reconhecidas como situações que precisam de atenção, de cuidado, de um tratamento eficiente, que de fato promova as condições necessárias para que a vida siga em frente. Não se trata de esquecer, não se trata de eh, deixar que o mundo decida. Mas nós, como MDistas, temos um papel fundamental, deixar que tudo, que as luzes cheguem onde precisa chegar, não é? Temas tão maravilhosos, quero agradecer a Maria Fernanda, a Heloísa e a Maria Marta